Agora vamos aos problemas. Temos o problema número 1. Será que o oxigênio está entrando nos alvéolos? Se não entra oxigênio, não há pressão parcial de oxigênio dentro dos alvéolos. Se não há pressão parcial de oxigênio dentro dos alvéolos, não há passagem de oxigênio para dentro do meio líquido do sangue. E, consequentemente, este oxigênio não chega até a hemoglobina. Onde você vê isso? Que tal na asma, entre outros? Pera, réu. Pera que eu tô sacando. Digamos que o paciente não tem obstrução nenhuma da via respiratória. Então o ar entra nos alvéolos carregando lá 21% de oxigênio. Ok, mas se a membrana do alvéolo estiver danificada, então também não haverá troca gasosa? Você acabou de citar o problema número 2. Se o oxigênio não consegue alcançar o meio líquido do sangue por meio da membrana que está destruída ou até mesmo espessada, você pode até ter uma ventilação normal do alvéolo, mais especificamente uma pressão parcial de oxigênio normal, mas não haverá passagem de oxigênio para o plasma. E onde vemos isso? Que tal na fibrose pulmonar? No SARA, na síndrome da angústia respiratória aguda? Que tal COVID? Então agora aqui você começa a entender por que a gente vai ofertando oxigênio sempre numa gradação maior de intervenção. Primeiro por cânula nasal, depois aumentando o volume de oxigênio, depois em máscara, também aumentando o volume de oxigênio, depois uma VNI ou até mesmo por uma intubação. A cada uma dessas progressões, a intenção é ofertar uma pressão parcial de oxigênio maior. Porque se você aumenta aquela porcentagem de oxigênio que tem no ar, que é de 21%, se você aumentá-la ofertando mais oxigênio, aumenta lá para 23%, 24%, 25%, 40%, 100% no paciente intubado, você aumenta a pressão parcial dentro do alvéolo. Aumentando a pressão parcial dentro do alvéolo, você aumenta o choque das moléculas de oxigênio com a parede do alvéolo, aumentando a probabilidade deste oxigênio passar para o meio líquido. É como se ao invés de você jogar uma pedrinha no lago, você jogasse um balde cheio de pedras. Você conseguiria um número maior de pedras entrando na água mais rapidamente. Ou seja, você estaria aumentando a pressão parcial das pedras naquele lago. Aqui então vale a pena falar sobre uma outra confusão conceitual. Pressão parcial de oxigênio é uma coisa e saturação de oxigênio é outra. Saturação dependerá da capacidade da hemoglobina em receber o oxigênio que está dissolvido no plasma, que por sua vez veio da membrana alveolar, que por sua vez veio de uma certa pressão parcial dentro do alvéolo. Então poderíamos ter um terceiro problema aí? Tipo, e se a hemoglobina for doente? Então teríamos ventilação do alvéolo, passagem do oxigênio através de uma pressão parcial pela membrana, se dissolvendo no meio líquido que é o plasma, mas esse oxigênio não conseguiria entrar na hemoglobina. Caraca, você acabou de citar um terceiro problema. Mas isso não só acontece nos casos da hemoglobina doente, que são as talassemias. Isto pode acontecer também nas anemias, que é a falta de hemoglobina. Ou também nos casos de intoxicação por monóxido de carbono, no qual o CO ocupa a hemoglobina e não permite que o oxigênio se fixe nela. Agora você tem condições de entender por que devemos olhar a saturação do paciente, mas também a pressão parcial de oxigênio que é extraída pela gasometria. Agora vem a parte mais legal. Olha aqui, o alvéolo e o sangue não são um pote, como usado no exemplo lá atrás. Porque se fosse um pote contendo um líquido, o oxigênio entraria no plasma e encheria aquela quantidade de sangue com oxigênio até um limite. E assim ficaria impedindo a entrada de mais oxigênio. Então agora você percebe que para que o oxigênio tenha uma entrada constante no plasma, naquele meio líquido, além da pressão parcial no alvéolo,
além da capacidade daquele líquido em receber oxigênio, a gente precisa que esse líquido se movimente. Ou seja, e ele se enche de oxigênio, ele tem que sair dali e dar lugar para outro volume de sangue que também está pronto para receber mais oxigênio. Dá para elencar agora o nosso quarto problema, que é a falha da perfusão do sangue pelo pulmão, como no TEP, ou como na hipertensão pulmonar, ou como tchan, 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 na parada cardiorrespiratória. Com tudo isso, agora você pode entender o seguinte: digamos que você tenha alvéolo ventilado, membrana alveolar intacta, hemoglobina em perfeitas condições de receber este oxigênio. Mas se não houver fluxo de sangue neste alvéolo, nada acontece.